Pedir a ajuda dos irmãos para estar compartilhando esse podcast. Cremos que vai alcançar vidas e vai transformar histórias. Aleluia. E nessa noite está comigo aqui também o diácono Lucas. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mais uma noite, mais um sábado, a qual o Espírito Santo de Deus nos proporcionou através desta live, para que o Evangelho do Senhor venha estar alcançando vidas, para que a palavra de vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus, que nós sabemos bem que esta palavra é as nossas escrituras sagradas, Ele está no meio de nós. E o nosso Senhor, sendo onipresente, Ele também está dentro da tua casa. Então, como já foi dito aqui esta noite, compartilhe esta live para que ela venha alcançar vidas, ela venha alcançar corações. Aquele parente, aquele vizinho que você olha para ele e fala assim, nossa, meu parente, meu vizinho está precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de restauração. Então compartilha para ele esta live, porque nós cremos que o poder de Deus, ele vai agir no meio de nós. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você que gosta de ouvir testemunhos, aqui conosco está um servo do Senhor. Eu já ouvi um pouco das histórias que ele me contou da sua trajetória, da sua caminhada. São 30 anos de ministério, pastor? 30 anos. Olha para você ver, 30 anos de ministério. Eita, meu glória. Deus, tem testemunho. Tem histórias. Aleluia. Pastor João, começando esse podcast, eu agradeço o irmão por estar participando conosco. Prazer todo meu. Aleluia. E já começando uma entrevista com o Senhor. Pastor João, o senhor já vivenciou muitos fatos, milagres do Senhor. Já participou também de ver sinais e maravilhas, e também Deus já te usou em sinais e maravilhas. Tem algum milagre, assim, algo que o Senhor te usou que até hoje assim fica gravado na memória, algo assim que foi surreal, sobrenatural? Com certeza, se for realmente mencionar aqui, são vários, no decorrer desse período de batalha que Deus otorgou um propósito em relação à minha vida, né? E a minha trajetória, desde o início da minha conversão, comecei a ter essas experiências sobrenaturais até a princípio, né? No meu caminhar à casa de oração, foi um processo, porque até então eu realmente fazia parte de uma banda, mudando na época, e Deus me chamou em cima do palco, e a gente estava realizando um show, Vários Namorados, que a gente realmente foi chamado para atender essa demanda na Divisa Nova, né? E ali a gente fizemos várias apresentações, umas canções que já estavam realmente em registro para ser tocadas. Mas o que eu achei interessante é que, antes de tudo isso acontecer, minha sogra era evangélica, graças a Deus, hoje ela realmente deixou um legado e ensinou muito. Eu aprendi muito com ela algumas coisas que realmente chamou muita atenção, porque era uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento e pouco realmente sabia ler. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela expressou o Salmo 91 completo. Aquilo para mim me cativou. E ela era uma guerreira, deixou um legado de intercessão, intercedeu pela minha vida. A minha esposa realmente a frequentava e eu realmente pouco frequentei a igreja, né, evangélica na época. Mas eu quero aqui resumir. E foi aonde eu realmente, no show que a gente estava fazendo na Divisa Nova, por volta das 2 horas da madrugada, isso foi de sábado para domingo, e na hora que entrou no meu repertório musical para ser apresentado, e me lembro que o Mozart, talvez pode ser que ele esteja assistindo, a galera aí que realmente tocava muito instrumento, viu? Tem o Clóvis, que era o baterista, tinha o Mozart, que era o vocalista, né? O Reginaldo era solo, batista, guitarra base, e eu era o contrabaixista da banda. E interessante que por volta das 2 horas da madrugada, assim que realmente deu uma pausa, a gente foi tomar uma biri, e numa
parece que o Mozart pegou e entregou a mim para me tomar e tal, e começar meu repertório. Uma voz realmente que eu nunca vou esquecer. Aquilo realmente foi algo assim divino, por ser essa voz no meio da terra. Aquela voz ecoou no meu coração e falou assim: meu servo, já chamou logo de servo. Eita Deus. Sai daí, eu preciso falar contigo. Eu falei pro Mozart, você falou alguma coisa comigo? E eu falei assim, não falei nada com você, você nem sequer bebeu, já está meio trabalhado. Mas é interessante que naquele momento que ainda não tinha voltado realmente a iniciar ali o trabalho da banda, eu fui conduzido ao banheiro. Quando cheguei no banheiro, parece que eu senti uma mão sobre os meus ombros, me pesou, eu caí de joelho e pus a minha cabeça prostrado, justamente próximo ao vaso sanitário. Dali o Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a falar comigo profundamente no meu coração. E eu saí dali completamente diferente, cheio de perspectiva, que alguma coisa ia mudar na minha vida a partir de então. Eu, a princípio, não estava entendendo. Mas quando eu cheguei no palco para fazer a apresentação, apresentei, mas ao mesmo tempo cantando meu repertório e aquele pensamento, daquela voz suave e meiga no meu coração, uma voz única. Irmãos, é uma experiência extraordinária, jamais vou esquecer. E foi até então, meus queridos, que realmente eu executei o meu trabalho. Acabou o show, o pessoal realmente parabenizou os meninos, né, e fez um convite para no próximo realmente estar lá novamente, porque gostou demais da apresentação musical. E até então eu fiz um propósito com Deus, Senhor, o Senhor é na minha vida, se isso é a tua vontade, o Senhor falou comigo, então que realmente eu vou fazer o que eu mais quero a partir de hoje, servir o Senhor. Eita glória. Aí foi onde as coisas começaram a acontecer ao contrário em relação ao que eu já estava no trabalho musical com os meninos. E aí começou a bater um sentimento maior pelas coisas do reino. Aí nisso, conforme eu atendi a voz do Espírito Santo, eu quero resumir. E logo de início eu comecei a ir na casa de oração. Na época era o pastor Luiz Alberto Cherry, meu paizão na fé. E no culto de libertação fui liberto de demônios, de espíritos malignos que apoderavam da minha vida. E um deles era o Exu Caveira. E depois daquela noite que eu fui liberto, senti totalmente leve, cheio de expectativa, de mudança, que é algo que eu nunca senti naquele momento, nem os prazeres das coisas da terra não foi suficiente para superar o que eu senti. E isso realmente fez com que eu tomei a iniciativa de mudar de vida, de querer mais esse Deus. E foi até então, meus queridos, que a minha experiência de milagres foi o batismo do Espírito Santo ao descer as águas. Eita Deus, aleluia. Fui para o monte, a minha sobrinha Cida, né? Cida Assis, minha querida guerreira, e ela realmente me deu um auxílio a respeito do que é o monte. Até então era pessoa leiga a respeito do monte. E ela me conduziu no sábado à noite, os irmãos já tinham ido na frente. Cheguei lá, vi o pessoal tudo de branco. Até eu falei assim para uma Cida: o que aconteceu? Nós não trouxemos nenhuma toga. Ela falou assim: mas por que as pessoas estão tudo de branco? Ela falou assim: nossa, tio, Deus abriu os teus olhos espirituais. Realmente, meus queridos, para a glória do Senhor, está escrito, está nos assistindo. E foi uma experiência extraordinária, acho que coisa que eu nunca tinha visto. Realmente, Deus abriu os meus olhos, vi as pessoas, e quando eu me aproximei, cada um nas suas roupas normais, aquilo chamou mais atenção ainda. E o pessoal me chamou, aí o pastor realmente levantou uma voz: aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo, entra aqui na roda. Eu não pensei duas vezes. Eu entrei na roda, os pessoal se fazia um círculo em minha volta. Tinha mais alguns irmãos também que estavam juntamente comigo. E aquela sede de Deus, sede de ouvir aquela voz novamente. E foi onde que realmente do nada meu maxilar começou a travar. E senti um calor imenso me aproximando
próximo ao meu rosto e tomou aos poucos a minha cabeça e foi descendo lentamente e foi aquecendo todas as partes do corpo conforme foi descendo. E chegou nas plantas dos pés. E quando chegou nas plantas dos pés, eu me senti flutuando. E como me senti flutuando, eu comecei a falar: o que está acontecendo? Eu comecei a falar em línguas diferentes. As minhas línguas começaram a enrolar tudo. Aí eu já não consegui mais dominá-las. E foi onde, meus queridos, que realmente aquilo me possuiu de uma tal forma. Naquela noite eu comecei a falar em vários idiomas, variedade de língua, uma atrás da outra. Então, se confesso aos queridos telespectadores que estão nos assistindo, eu não queria mais voltar para minha casa. Eu queria que realmente aquele lugar seria o único lugar para que realmente o PS, ou ir embora daquilo, Deus fizesse algo que eu não queria mais voltar a viver a forma que eu estava vivendo. Mas a experiência foi tão grande que eu tive com o Espírito Santo naquela noite, e foi onde que realmente eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, e Deus falou no meu coração novamente: ainda não é hora, meu filho. Estou te abençoando porque eu tenho muito a fazer em relação à sua vida, em prol do meu reino. Eita Deus. E foi onde que eu atendi essa voz. Conversei com o pastor Luiz me orientou muito bem, foi sábio nas palavras. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meus queridos, e Deus começou a trabalhar na minha alma, o anseio de Deus. Interessante que eu era um dos primeiros que chegava na casa de oração. Eu era uma irmã Judite, a mãe do Antes Fidelis, que ela era a tesoureira, que ela era, quer dizer, era a porteira da igreja. Ela que abria a casa de oração. E quando ela chegava, eu já estava lá. Morava na Vila Betânia, saía de a pé, ia correndo. Acabava o culto, não era 2 vezes por semana, era todos os dias. Era todos os dias do culto. A minha alma foi avivada completamente, que eu ia trabalhar no dia seguinte, vir na hora de tomar meu banho e correr para a casa de oração. E a sede tomou conta do meu coração, que eu fui impactado. E logo Deus começou a usar em divinas revelações do Espírito. Comecei a profetizar. E dentro desse processo houve muitas pessoas boas se aproximando e muitas pessoas mal intencionadas para me confrontar a minha fé. Então, e com tudo isso eu fui me amadurecendo, buscando auxílio, conhecimento, o suporte do meu pastor Isoberto na época. Ele começou a dar algumas orientações. Aí eu comecei a viver um milagre sobrenatural, coisa que eu achava que nunca ia viver. Algo que aconteceu na minha vida, que quando eu comecei a orar em divinas revelações, comecei a falar em línguas castelhanas, e ao mesmo tempo Deus começava a chamar as pessoas, Deus me revelava, chamar as pessoas pelo nome delas. Nem conhecia as pessoas, mas o Espírito Santo conhecia. Ele falava o nome. Às vezes tinha muita multidão, não tinha como de ver. Falava o nome e a cor da roupa. Eita Deus. Aí, e com isso, algumas pessoas que já estavam há alguns tempos na casa de oração, algumas começou realmente a ficar um pouco inseguro em relação a tudo isso, porque algumas até questionaram: pai, o irmãozinho começou esses dias, nós está aqui na casa de oração, já vai para 3, 4, 5 anos, nada aconteceu com a gente. Tem algum mistério em relação a isso? Eu até fui procurar meu pastor para saber o porquê disso. Aí ele falou: foi sábio, nem todos que realmente estão na casa, estão dentro da casa. Essa é a diferença. Então, muitas das vezes, as pessoas realmente têm que se desnotar de seu orgulho e se expor ao ridículo por amor à cruz de Cristo. Está sensível à voz dele. Aleluia. E a diferença realmente que ele pegou e passou para mim, essa é a diferença. É porque você está com sede. E essa sede, Deus está aproveitando a oportunidade com essa sede, está te abençoando, porque Ele tem um propósito na sua vida. Resumindo aqui, porque se for contar, irmãos, é muita coisa. Deus realizou um milagre na minha esposa, que tinha um câncer. E tanto ela tinha câncer, eu tinha problema de coluna. Dores fortes, não podia fazer esforço nenhum, fiquei mais de 2 anos. E ela estava com câncer no seio. E a gente começava a sair da Vila Betânia a pé, caminhava até realmente a estação. Às vezes a gente ia, voltava, uma alegria, não tinha tristeza.
tivesse, não tinha cansaço, não tinha desânimo. Não. O nosso compromisso não era com o entretenimento, nem o socialismo. O nosso comprometimento é de adorar o Senhor. Acima de qualquer situações ou coisas supérfluas, mas nós éramos motivados a adorar o Criador. A alegria era tanto estar na casa de Deus, se pudesse ficar o tempo todo na casa de Deus, só para ele sentir a presença dele. Então isso fez com que nós realmente não olhássemos pelas nossas situações, pelo cansaço, mas espero do Senhor, Deus sempre renova, porque tem propósito, né? E Deus sempre renovou os nossos vigores físicos, o nosso lugar, da vida Betânia até a estação para adorar a Deus. E assim sucedeu. E numa sexta-feira foi uma libertação. O pastor estava ministrando. Ele falou assim: hoje nós vamos orar para que Deus realmente cure as pessoas que estão com caroços nos seios, câncer, coluna, e foi falando uma lista. Eu estava tão convencido que aquela seria a nossa noite. Eu olhei para minha esposa, ela chorando, eu olhei para os irmãos olhando para a nossa cara, e nós ali sentados. Eles pediu para nós levantar de pé, nós levantamos ali, clamando a Deus. Eu olhei para o lado, assim, a minha esposa do lado, com a mão no seio, que ela estava com câncer, e o seio dela estava se deformando. O seio esquerdo estava deformando, ela está com a mão direita sobre o seio e começou a orar. E eu também comecei a orar. Eu não consegui orar, eu mais chorava do que orava. E quando eu me deparei, meus queridos, os telespectadores que estavam nos assistindo, e quando eu olhei para o lado dela, que eu vi a mão dela suada, e devido ao suor, e começou a pingar, as gotas do suor caíam no chão. É como se estivesse uma brasa, algo aquecendo naquele momento, e começou a transpirar os poros dentro da pele. Aquilo foi pingando, eu olhei no chão assim, molhado. Olhei essa parte esquerda dela, meus queridos, molhado. E eu fiquei olhando assim. Acabou, ele fez oração, o pastor orou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu olhei para ela, o semblante dela estava radiante. E eu feliz da vida. Tanto nós dois, nós abraçamos com a oração, eu e ela abraçamos. Aí ele deu a bênção apostólica e tal. Viemos para casa e tal. Como de manhã, a gente tem uma rotina, todo dia de manhã a gente toma banho. E isso foi no domingo. Se não me engano, foi no domingo, segunda-feira de trabalhar. E quando ela levantou de manhã cedo para tomar banho, eu fui fazer o café. Quando eu fui fazer o café, ela pegou e gritou. Eu falei assim, meu Deus, morreu, o que aconteceu? Aí nesse momento eu me assustei, o suporte, o computador, caiu no chão. E eu peguei e agachei com maior felicidade. Peguei, coloquei em cima da pia, nem senti a dor, eu nem prestei atenção. Eita. Aí quando ela abri a porta do banheiro, assustadamente, eu peguei, Deus, aconteceu alguma coisa. Fui meio apreensivo e abri, entrei. Quando eu entrei, ela disse, olha aqui. Confesso, irmãos, que quando eu vivenciei o seio esquerdo dela, estava restaurado. Eita. Falar que o irmão estava mais bonito que o outro. Aí nós abraçamos ali dentro do banheiro, glorificando a Deus. Aí que eu fui realmente cair a ficha, que eu também fui curado naquela noite. Aleluia. Que eu não sentia a dor. Que eu agachei, que eu não podia agachar. Agachei, voltei novamente, de boa, olhei assim, falei assim, meu Deus, eu também fui curado. Aí nós começamos a chorar e agradecer a Deus. Eu peguei, fui trabalhar, aí eu peguei, nós muito felizes, não deu nem vontade de trabalhar, queria testificar, testemunhar, porque Jesus é maravilhoso. Peguei, fui descer para o meu serviço, o Sam, até meu sobrinho Daniel, talvez estiver me assistindo. Aí foi que eu cheguei no trabalho lá, sabe, meus queridos? Cheguei lá e comentei com o Sandro, meu patrão. Sandro, aconteceu algo na minha vida, não sei como vai ser a sua reação, não sei a sua fé professa, mas eu posso compartilhar com
espíritos telespectador, você que está assistindo, quando eu comentei, falei a respeito, esse meu patrão começou a sair água dos olhos dele. Ele tirou a água dos olhos, começou a enxugar. João, que tamanha fé é isso? Eu não acreditava que isso realmente acontecesse, mas aconteceu na nossa vida. Ele ficou tão emocionado, ele ficou assim, João, eu fui impactado em relação ao que você realmente acabou de falar, em relação tanto da sua cura, como da cura da sua esposa. Eu vou te dar 2 dias. Bom, vai falar desse Jesus. Eita Deus, aleluia. Vai falar desse Jesus que cura, que liberta. Tranquilo, tá de boa. Peguei e subi aquela rua da liberdade, da Vila Betânia, ali glorificando a Deus. Eita glória. Testemunhando o modo de Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, gente, com uma felicidade. Começamos a adorar o Senhor. Prostar-nos de joelho, começamos a adorar. E daí por diante, meus queridos, Deus começou realmente a estabelecer na minha vida o ministério, na área de libertação. E foi onde comecei a ter experiências sobrenaturais, extraordinárias, coisas que eu nunca achava que isso ia acontecer na minha vida. Realmente tive uma experiência, primeiro Renato, já com o Lucas, sinoplasta, aqui o Jefferson, que está aqui no escutar, aqui na bancada. E Deus realmente começou a me usar em dons de milagre, de cura. Me lembro uma vez que a gente fomos lá, tivemos lá em Poste Caldo, algo sobrenatural acontecendo naquele lugar, naquele período, que jamais vai esquecer. Eu achava que realmente daquilo era apenas um teatro. Tinha essa mentalidade, mas eu vivenciei realmente que nem nada disso. Quando a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente realmente não quer glória para nós, mas a glória de Deus. Toda honra, toda glória é dele, é para ele. Nada que transfere de elogios, nós jogamos no nosso coração, nós transferimos para Deus. E foi onde que o sobrenatural aconteceu com mais felicidade lá na igreja quadrangular de Poste Caldo, pastor João Marcos, se não for de memória. E foi lá, acredito, que aconteceu um efeito menor. Estava tocando a música da Voz da Verdade, eu com o Chico, toquei resumindo, porque se for falar aqui, o que realmente aconteceu no trajetório de eu vim para Poste Caldo, juntamente com jovens, e foi ali que comecei realmente a vivenciar o sobrenatural. Até então eu não estava entendendo. Eu estava tão focado, meus queridos telespectadores, tão focado em adorar a Deus, e parecia que eu não estava ali naquele lugar. Meus pensamentos estavam no céu, nas coisas de Deus, no céu. Nada para mim realmente chamava a atenção lá no céu. Sentia a presença dele. E foi quando nós estávamos louvando a Deus e eu não Chico, cantando aquela música da Voz da Verdade. Quando a vida se torna difícil, quando você se torna alguém, quando a tristeza se vai para a alma, não sei se mais ou menos assim, mas ele estava louvando essa canção e resumindo aqui, o pastor Luiz que pregou naquela noite de sábado, tinha muita gente, uma faixa etária de 300, 350, 400 pessoas no tempo. E foi onde que realmente Deus falou assim no meu coração, novamente aquela voz, a mesma voz que falou com Paulo. Falou no meu coração. Se coloque de pé, meu céu. Eu vou trazer até você uma pessoa que está com problema de Parkinson. Eu vou curá-la. Aí eu levantei, estava sentado no banquinho da bateria, e o Chico estava fazendo lá a ministração. De fundo, enquanto o pessoal estava fazendo oração. Estou aqui já resumindo aqui, porque é muito grande o testemunho, não vou até encurtar aqui. Mas, e foi naquela noite de sábado, e o Espírito Santo falou assim, meu servo, levanta, fica do lado esquerdo, vou trazer essa pessoa até você. De longe, o Espírito Santo fez assim, olha lá na porta. Olhando na porta da entrada, o obreiro Manir e a Marlene. Talvez vocês estiverem assistindo aqui no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Saudade e abração entre os guerreiros, obreiros daquela época. Fez história da minha vida. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus.
Então, foi algo assim, gente, as coisas de Deus, quando ela é vivida com seriedade, não tem nada que substitui, porque isso faz com que você preze a sua santidade para atrair Deus para as vossas vidas. Foi onde que essa pessoa veio caminhando, uma senhora na idade dos 50, 58, 60 anos no máximo, tremendo. E os dois obreiros trazendo essa senhorinha. Quando ela foi chegando, se aproximando, o maneiro, ele sempre assim, irmão, já com o João Roberto, nós sentimos de Deus, de você orar por essa senhora. E ela tem problema de Parkinson. Da forma que o Espírito Santo escreveu. E quando eu amei, irmãos, eu não falei não. Fiquei até um pouco assim meio inseguro, porque os obreiros todos estavam fazendo oração, tinha uma fila enorme. E essas pessoas chegaram até mim. E quando eu ergui a mão para orar, não consegui nem alcançar a cabeça dela. E quando eu fui levar a mão, os três caíram. Meu Deus. Eita, agora. E essa senhora começou a se debater, glorificar a Deus e falar em línguas. Aleluia. Aí começou, irmãos, as pessoas falam dar do efeito dominó, eu não sei como interpreta isso, mas eu sei que Deus estava no controle e que eu vivenciei ali a glória de Deus, o Espírito Santo foi marcante naquela noite de sábado. E as pessoas que começaram a subir no púlpito começaram a cair. Os obreiros que estavam orando deixou de atender. A fila foi ao altar. E chegavam no altar e pediam pelo amor de Deus. Pedisse para Deus libertasse fulano, ciclano, bertano. Não conseguia falar, ia caindo. Eu estava sem entender o que está acontecendo, Deus. Eu fiquei assim um pouco perplexo em relação de tudo aquilo que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo uma alegria invadiu o meu ser de uma tal forma. Parecia que eu estivesse num lugar assim que, meu Deus, era um lugar único, que foi definido por aquele cenário se acontecer, manifestar, naquele cenário. E foi onde, meus queridos irmãos, que eu deparei uma empresária, ela e o seu marido, e levava a sua esposa para os Estados Unidos fazer tratamento, porque ela não podia engravidar, tinha problema muito. Era um tratamento muito delicado, então não tinha recursos, principalmente na região. Então, já que realmente procurarem investir em relação à sua saúde nos Estados Unidos. E foi onde aconteceu algo extraordinário naquele sábado. E eu vi aquela senhora assim do lado, assim chorando, e o esposo dela do lado. E quando eu olhei assim, o Espírito Santo abriu os meus olhos novamente. Aí eu vi o sobrenatural, Lucas, um anel de fogo. Eita Deus. Como se fosse um anel de fogo, sabe? Rodeando. Aquele anel ele pegou, se deslocou, abriu e realmente fechou próximo ao abdômen dessa mulher e começou a rodear. Glória a Deus. Aí eu falei assim, você está sentindo alguma coisa? Ela falou, estou sim. Pô, algo que realmente está me queimando aqui no próximo, aqui no abdômen. Está queimando, mas é um queimor. Que queimor é esse? Qual é a sensação? É um queimor único que eu nunca senti. É um queimor gostoso. Não sei o que está acontecendo, meu irmão. Me diga o que está acontecendo, o que está acontecendo. Receba o teu milagre. Eita, ela começou glória. a falar em línguas estranhas. Eita Deus. E começou a pular. Aí nisso, o esposo dela falou assim, eu também quero. Colocou a mão nela, foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Aí várias pessoas que foram chegando ali, o Espírito Santo foi falando, libertando, restaurando pessoas. Me lembro como a esposa do pastor, ela fumava. O sonho dela era ser líder de louvor. Só que realmente ela não tinha nenhuma expectativa assim de chegar um dia de ser uma ministra de louvor e tocar o instrumento. E naquela noite, meus queridos telespectadores, Deus honrou a vida dessa irmã pela fé dela.
esposo dela, que era o pastor João Marcos, que era o pastor da igreja, pegou e comentou a respeito. Ela falou, sua irmã, você quer? É o teu sonho? Então recebe, irmão. Em nome de Jesus, Deus vai honrar. E Deus honrou ela. Por que eu falo assim? Depois de 2 meses que Deus realizou esse algo extraordinário lá, Deus falou assim que a igreja não seria a mesma, que Deus ia ter um terreno maior que nesse tempo que ele tinha na época. Eles foram lá no culto, onde é a Pilbela, onde é a Pilbela, que antes, ali na época, era a igreja. Os pessoal saíram lá de Poste Calda, fizeram uma caravana para o culto de ação de graça cultuar conosco na casa de oração, na Benjamin Constant. E vieram os pessoal, os que realmente foram abençoados. Até o pastor João Marcos chegou até mim para a cantina. Depois acabou o culto, foi uma bênção esse dia. A igreja lotada de gente. Deus bradou naquela noite. As pessoas testificando, testemunhando. Então, o pastor João Caio falou assim, tudo aquilo que o Espírito Santo falou, através da sua boca, se cumpriu na vida da minha esposa. Você lembra daquela senhora que fazia tratamento? Ela se engravidou logo nas 2 semanas seguintes. Não precisou mais de realmente ter esse percurso exaustivo, cansativo, né? Por esse tratamento tão longe. Deus realmente restaurou. Eita, glória. Aleluia. Deus realmente restaurou o útero dela. Começou a ter os sintomas, para a honra e glória do Senhor. Aí ele falou assim, lembra da minha esposa? E hoje para nós está felicíssima. Porque ela achava que realmente isso era impossível. Mas o impossível se manifestou. Aleluia. E ela foi abençoada, agraciada. Né? Irmãos, aí tem muitas coisas aqui, o tempo é curto. Mas a única coisa que eu peço aos telespectadores, a coisa mais gostosa que tem é quando você tem renúncia. Porque quando você tem renúncia, você atrai o reino. O reino estabelece não a sua, mas a vontade do Criador. E quando a vontade do Criador se estabelece, realmente é o nome dele que tem que ser exaltado. Não é as suas ações que vai fazer diferença, é o teu testemunho. É o teu testemunho de vida com Deus. Porque isso se muda. Porque não vai ser no acho, não vai ser no seu acho, é assim, não. Tudo é a vontade de Deus. A vontade de Deus não há questionamento. Eita, Deus. Vai ser assim, vai ser de que jeito? Não usa esse vocabulário. É a vontade dele. Então tudo tem que ser, Senhor, que seja feito a tua vontade. Estou querendo fazer isso, mas eu quero que o Senhor aprove. O Senhor está no negócio. Se eu não tiver negócio, Senhor, não me deixe eu me envolver para que eu não venha ser frustrado. Quantas pessoas realmente são frustradas naquele que toma iniciativa precipitada sem buscar e esperar no tempo de Deus? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo a gente quer para hoje, mas o tempo de Deus é para amanhã. Tem certas coisas, antes realmente Deus entregar algo para a nossa vida, Ele quer ver a seriedade. Seriedade não está na expressão facial, não está pela tua ação, mas não está naquilo que você defende, daquilo que é sincero, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então eu muito agradeço a Deus por tudo que tem proporcionado na minha vida. A minha esposa não podia engravidar, Deus restaurou o útero dela. Hoje tem aqui essa pratinha aqui, o Jefferson, né? Para a honra e glória do Senhor. E Deus fez algo extraordinário, irmãos. Muita coisa aconteceu até então. Muita coisa aconteceu, o milagre do supermercado. Eita, glória. Aleluia. Vocês querem que eu ouvir o milagre do supermercado? Eu vou contar aqui em poucas, encurtar aqui, porque eu não quero entrar em detalhes para não realmente aqui extrapolar o horário. Mas o milagre do supermercado é que a gente estava passando por situações difíceis, mas Deus sempre estava conosco. Meses difíceis, a gente era alegre. Meses difíceis, a gente cantava. A gente murmurava. Pegava o meu violão, e ela nós sem nada para comer, a gente ia louvar. Já que não tem nada, assim, vamos adorar o Senhor. É que nós pegávamos, tinha um violãozinho e a gente adorava a Deus. E foi quando o Espírito Santo falou para minha esposa, pega essas moedas e vai no supermercado. Esse supermercado, vou até falar o nome desse supermercado, não sei se o nome dele ainda está ativo.
que é o supermercado popular na época, ali na rua Evaristo da Veiga. Né? Então, e ela pegou aquelas moedas e foi no supermercado. Irmãos, isso é para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Ela foi no supermercado, sabe, meus queridos, foi no supermercado. E aquelas moedas, até ela falou para o irmão dela, Deus falou comigo, Ney. Aí o Ney foi muito ousado. Falei assim, já que Deus falou com vocês, falei, então vai. Eita, glória. Vai, aproveita, vai. E ela, vou mesmo. Aí ela pegou, foi. Chegou no supermercado, o Espírito Santo falou assim, pega um maior carrinho. Eita, Deus. Ela pegou o carrinho, mais robusto. Começou a ir nas prateleiras, colocar as coisas conforme a necessidade. E para a honra e glória do Senhor, ela lotou o carrinho. E quando ela chegou no caixa, a mulher que estava na caixa foi passando, fazendo ali os cálculos, tudo isso realmente foi pego nas prateleiras, deu uma quantia X, deu tanto, a Sueli fez que no momento assim, ela só fechou o olho e falou assim, Deus, não sei envergonhar. Pegou as moedas, jogou em cima. Essa moça, educadamente, começou a pegar as moedas. Eu não sei de que forma Deus fez com que aquelas moedas se transformassem em notas. Meu Deus. Ela simplesmente, conforme deu ali o valor, viu, meus queridos? Você que está nos assistindo, pegou as moedas, viu ali o valor, ainda voltou 2 moedas de troco. Eita, glória. Deus. Agora imagina, de que forma Deus trabalhou realmente nesse cenário que você viu moedas nas mãos. E ao mesmo tempo retornar as moedas como troco. Mistério aí, né? Sério. E para a honra e glória do Senhor, telespectador, você que está nos ouvindo, Deus fez o extraordinário, porque Ele é extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, então isso sucedeu. Ela simplesmente saiu do lado, a sacolaiada cheia, adorando, glorificando a Deus. Ela chegou em casa gritando, Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. E começou a adorar o Senhor. E aí, irmãos, aí eu vim entender. E uma coisa que não esqueci do João Marcos, quando ele teve em Alfenas, de ação de graça, ele falou assim para mim, Diácono João Roberto, não deixe que ninguém rouba isso que Deus te abençoou. Nem todos que realmente estão em sua volta quer o seu bem. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz de sobrar a sua carne. Mas como lidar realmente com as pessoas? É realmente você nunca se deixar se levar ou engolda das visões que as pessoas expressam em relação à sua pessoa. Quando você chega, a pessoa, nossa, você é isso, você é aquele, vigia. Nem todos. É verdade. Ele me alertou muito em relação a isso, não deixe que ninguém rouba. Lembra que eu falei do início, que a glória é de Deus? Muitas pessoas realmente querem estar no alpendre, mas quando se fala por entrar e na presença dos santos, a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce, ele atrai tanto as pessoas boas como as pessoas más. É numa dessa aí que você tem que ter a percepção de entender qual é o mistério de tudo isso. Mas nunca se deixar se levar pelas visões do que as pessoas falam a teu respeito. Mantenha a postura do adorador. Transfere para ele a honra e a glória e o louvor. Mas então até isso sucedeu, meus queridos. Para honra e glória do Senhor, tem muita coisa aqui. Né? Aqui no HD. Para compartilhar com os telespectadores, mas vai em outras oportunidades, outras ocasiões. Vou estar aqui realmente
falando algumas coisas realmente impactantes sobre a manifestação sobrenatural. E hoje, eu peço aí, a igreja hoje, ela está aí vivendo mais o entretenimento do que o evangelho da cruz. A gente tem que tomar muito cuidado, nem tudo que se apresenta é o que é. Não é pelos dons que identificamos o homem bom, mas sim pelos frutos. Define o caráter de um ser humano. Porque eu falo para você, o próprio Jesus disse, né? Muitos realmente irão, se realmente chegar diante de Cristo, dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei em línguas, fiz muitas coisas maravilhosas. Jesus simplesmente ele vai, sem reservas, apartai de mim. Não conheço você, não conheço você, Bertano, Ciclano, Fulano, não te conheço. Então, uma forma de realmente, você tem que vigiar muito para que o teu nome permaneça no livro da vida. É onde a atitude de algumas pessoas que pregam entretenimento é que os nomes vão ser apagados no livro da vida. Temos que vigiar nesse aspecto. Nós estamos vivendo numa época onde a heresia está se auto-propagando e muitas pessoas realmente estão abrindo mão das suas congregações para se expor ao evangelho fácil, reconhecido, de status e ser apresentado no TikTok da vida. Vigie, meus queridos, em nome de Jesus, se apresente Deus como um adorador. Adorador, ele é discípulo. Adorador, ele não questiona, ele obedece e faz. Ele não retrocede. Mesmo com as pernas quebradas, ele avança. Com os seus pensamentos e louvor. Reconhece o que realmente Deus entregou para a sua vida, o obreiro. Você realmente que está vivendo uma vida fracassada. Lembra da corça, no capítulo 2, quando era perseguido por um leão, as pedras, que vivia nas pedras, o leão, realmente a gente sabe que é um animal que mete medo, e diante de uma situação, o leão estava faminto, e vistou uma corça, aproximadamente 200 e poucos quilos, e correu, e ele liberou um odor do cheiro do medo, e isso realmente ficou cauterizado nas narinas do leão. O leão podia realmente ficar tranquilo, ele podia estar em qualquer lugar, mas o cheiro iria identificar em qualquer esconderijo que ela tivesse, iria identificá-lo. Mas a corça, sabiamente, ela pulou em águas correntes. Eita Deus. Davi realmente vivenciou tudo isso, porque Davi estava passando por situações adversas, realmente pelos seus irmãos, pelas rejeições dos pais, do próprio pai Jessé. É verdade, pelos seus irmãos. Numa dessa situação, Davi vivenciou tudo, porque Davi estava faminto. A oportunidade do leão matar essa corça e dividir o alimento, porque provavelmente pelo tamanho do animal, ia comer só uma parte, se a sua fome, ia sobrar, e Davi ia aproveitar aquela ocasião. Mas essa corça pulou dentro do riacho, águas correntes. O que aconteceu? Todo aquele odor sumiu. As águas realmente limpou os poros. Aleluia. Daquela corça. E da muitas das vezes, talvez, obreiro, você está passando por situações, nunca realmente tenta encarar quando você realmente está fragilizado, angustiado. Achar que você é um super-homem, não faça isso. Mergulhe. Mergulhe em Deus, assim como essa corça fez. A partir do momento que ela mergulhou, realmente o leão não conseguiu mais identificar com o cheiro do odor do medo. Sumiu, ele ficou assim, viajando. Onde está? Onde está? E Davi aprendeu muito com isso. Essa lição, quando ele vivenciou isso. Assim como uma corça suspira, assim minha alma suspira por ti. A gente precisa mergulhar no momento da angústia. Então, muitas pessoas hoje estão procurando realmente diluir o evangelho de Jesus para atrair pessoas. Colocar pessoas e enaltecer o ego para colocar em lugar de destaque. Vigie, meus queridos. Não é pelos frutos, mas sim pelas obras. Ou seja, não é pelos dons,
mas sim pelos frutos. Vou corrigir aqui, tá? Então pare e pense antes de você realmente achar que realmente é o dono do negócio. Deus é o dono. É o Aleluia, reino Jesus. dele. É o nome dele que tem que ser glorificado, exaltado. Então nunca avance naquilo que realmente Deus ainda não determinou para você avançar. Passei por altos e baixos durante 30 anos de evangelho. Tive realmente momentos de ser persuadidos, de viver diante de um evangelho que realmente ia ter de tudo, ia ter carro, ia ter casa, ia ter bom salário, mas eu rejeitei tudo isso. Porque essa era a vontade da carne, mas não era a vontade de Deus. A vontade da carne era atender essa demanda e viver uma vida requisitada financeiramente e atender conforme o pastor ofereceu para mim. Deus usou minha esposa e falou assim, não é o tempo. Deus tem um pequeno povo para você cuidar. Então eu estou aqui até hoje esperando o momento, porque eu estou no tempo de Deus, não estou no Aleluia. tempo do Cronos, mas sim do Queiroz. Glória a Deus. Me corrija isso mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Então, telespectador, eu creio em nome de Jesus, e muitas pessoas realmente estão se apresentando algo que não é verdadeiro. As pessoas tentam sentir forçando algo que não é. É coisa de momento, é algo que não traz nem produtividade. Sai da casa de oração, sai xingando, falando palavrão, bebendo. E que evangelho está transformando? Se a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando a verdade ela é explícita, de acordo com o que está ministrando, aquilo já é feito. Mas nem todos querem essa verdade. Outros querem o entretenimento. O evangelho não tem envolvimento. Ele na dele, de boa. Vou na igreja, bom louvor, status, beleza, boa roupa. Mas ecoa as palavrões dos seus lábios. Então tem muita coisa realmente que está acontecendo nesses dias atuais, porque tudo isso resulta da volta de Cristo. Aleluia. Então peço a estar espectador, você que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Eu não sei qual a situação, qual a condição, como você está. Mas Jesus, ele chamou para você ser um verdadeiro adorador. Que adora ele em espírito e verdade. Porque o adorador, ele aceita a repreensão e ser disciplinado. Porque muitas vezes a gente pega essa parte horizontal do que Deus realmente é, mas é vertical. Os atributos de Deus não é somente paz, alegria, mas é correção, juízo, justiça, disciplina. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não querem isso. Quais atributos de Deus para se tornar um verdadeiro adorador? Você tem que atender a demanda dos atributos de Deus em evidência na sua vida. Por isso que o reino dele é prioridade, em primeiro lugar na sua vida. É o reino. O reino dele tem que prevalecer, porque o reino não é bebida nem comida, é poder de Deus. E o poder de Deus é adquirido através da palavra praticada e obedecida. Então é muito importante, telespectador, você que está nos assistindo, você que tem uma fé professa, independentemente de qual religião você serve. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o centro de tudo, de todas as coisas. Glória para a que Deus. você tenha a eternidade. Aleluia. Porque o único que veio em forma de homem sentiu a mesma dor que você sente, mas ele venceu. E muitas das vezes as pessoas trocam Deus por coisas supérfluas, achando realmente que vai superar. Jesus ele foi tentado, né? Foi tentado, corpo e alma e espírito. Foi tentado, corpo, alma e espírito. Todas elas, Jesus venceu. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas realmente são tentadas, muitas vezes se entregam à tentação porque não aguenta a proposta do ego. Vamos para a minha igreja. Na minha igreja você vai ter oportunidade. Você vai ser assalariado. Bom, ele falou a minha igreja, não falou a igreja de Deus.
Eita Deus. Quantas Aí, pessoas ó. realmente estão atendendo a demanda? Vamos para a igreja do Ricardo, vamos para a igreja do Sebastião, do Felício. Vamos lá, porque não vai ter oportunidade, mas no céu não vai ter oportunidade. Essa é a diferença. Então, pare, pense, repita realmente o que você quer da parte de Deus. É o reino de Deus. Jesus disse: buscar primeiramente o reino dos céus, minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. E esse acrescentar não se resulta realmente. Não está no singular, mas sim no plural. Glória a Deus. Ele define todas as coisas, independentemente qual seja a minha, a sua situação que você está vivendo. Mas uma coisa que ele pede para que você se relacione com o reino, né? Relacionou com o reino, você vai ter comida. Eita. Relacionou com o reino, você vai ter respaldo de paz, cura. Mas como assim? A Bíblia diz: aquele que teme a Deus tem vida longa. Não são as minhas palavras, são as palavras do Criador. Aleluia. Então, muitas vezes você ouça a voz daquele que quer te dar oportunidade, mas não ouça a voz daquele que quer estar disciplinando a sua vida. Essa é a diferença. Por isso que Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem a Ele em espírito e verdade. Eita Deus. Porque quem adora em espírito e verdade, realmente, ele não se empolga, mas ele se diminui para que o nome Aleluia. do Senhor cresça. Amém? Quero que desejar a todos vocês uma noite repleta da presença de Cristo. E que Deus pode surpreender a sua vida. Não sei como está sendo a sua reação, de acordo com o que estou usando esse meio de comunicação a compartilhar com você a respeito do que tudo aconteceu na minha vida, do que Deus realmente está usando minha boca para falar com vocês. Não sei de que forma vocês vão receber isso, ou de crítica, ou sei lá, independentemente que seja, mas que eu possa estar com a minha consciência tranquila, porque a Eita palavra Deus. é do Senhor. Aleluia. Independentemente de qual seja a reação, não vou retornar em pedras, mas sim flores. Não cabe a mim. Mas por quê? Porque a minha luta não é contra a carne, contra o sangue. Eita Deus. São contra as forças dominadas por potestade, principados. Essa é a nossa batalha. Nosso dever é Aleluia. permanecer humilde, simples e temente a Deus. Porque Deus lhe deu domínio e deu poder, mas uma coisa Ele quer que eu e você aprendemos com Ele, ser humildes. É isso que Deus quer. Não sejam soberbos da vida, mas seja como uma palmeira que dobra, que reconhece, que dá guarida, que dá respeito e que pela sua postura de fidelidade atrai almas, pessoas só pelo seu testemunho. O Senhor te abençoa, a todos vocês, telespectador que está assistindo essa programação. Eu me encerro aqui agradecendo a oportunidade pelo presbítero Renato, Lucas, sinoplasta aqui, Gervio, que deu essa oportunidade de compartilhar com vocês. Mas espero que na outra oportunidade estarei aqui realmente com o objetivo de orar por cada um de vocês sobre a ministração de milagres sobre a vida de cada um, aqueles que precisam de um Eita milagre. glória. Eita Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela sua atenção, por você nos receber na sua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Volto aqui a falar para meus queridos em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, que forte. Eita glória. Confesso aos irmãos que poderia ficar aqui, mas não poderia escutando. Eita É glória. edificante, é algo que dá uma injeção de fé, algo muito bom, muito gostoso. E Deus faz na vida de um homem que realmente ouve a voz do Espírito Santo e entrega a sua vida para Ele. Aleluia. Eita, Deus opera, Deus transforma. Meu Deus, Deus seja louvado. Queridos irmãos, vocês que estão nos assistindo, aleluia. Esse testemunho é algo maravilhoso, é algo muito edificante. Você que está começando a caminhar com Cristo, mas está dividido em cima do muro entre o mundo e a igreja, através desse testemunho de fé, eu creio que o Senhor já falou no teu coração. Glória a Deus. Eu
teu lugar não é ficar em cima do muro, mas é entrar no Santo dos Santos. Aleluia, E Jesus. viver uma vida transformada com Cristo. Viver o que o Senhor tem para você. Abre o teu coração, dá lugar. Vai viver o que Cristo te chamou para viver. Aleluia. E no próximo sábado, o pastor João estará aqui junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Se não tiver nenhum compromisso, pastor? Não, eu tenho um compromisso com o reino. Tem compromisso com o reino, Em sabe? nome de Jesus, será uma honra aqui estar compartilhando com os irmãos. Eita, E estar orando em prol das vidas, né? Estarei levantando aqui um alto clamor amém. para que Deus realmente restaure pessoas que realmente estão desfalidas, inseguras, depressivas, pessoas que estão no anonimato, no dilema, sem perspectiva de vida. E o nosso objetivo é atender através do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o reino de Deus em nós, para que a graça de Cristo nos alcance através da ministração do poder da cura em Cristo Jesus. Aleluia. É Ele que vai estabelecer o milagre e a cura. Então, no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estarei aqui a convite dos amados para atender a todos os telespectadores e realmente a gente vai fazer um alto clamor. Se Deus realmente mostrar, revelar algo, estarei compartilhando com os amados em nome do Senhor. Peço em nome de Jesus que vai ser um mover, que Deus vai nos honrar, porque nós vamos orar para que isso venha proceder. Eita, Deus. Aleluia, Atender o Jesus. reino de Deus Nós e cremos. propagar o Evangelho Eita. da paz. Esse é o Evangelho que cura, que liberta, que salva. Esse é o nosso lema. Amém, queridos? Amém. Jesus Glória a cura, Deus. liberta e salva. Aleluia, Jesus. Então essa é a nossa perspectiva de realmente manter o nosso vínculo com o Criador, com o reino de Deus em nós, para que a vida sejam restauradas e salva pelo poder de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Glória pelo convite, hein? Sábado que vem, algo sobrenatural vai acontecer. Em nome de Aleluia. Jesus. Então não perca, sábado que vem o pastor João estará aqui ministrando uma oração poderosa em nome do Senhor Jesus. Eita, glória. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Queridos irmãos, eu queria deixar algo rapidamente em cima deste testemunho que o Espírito Santo testificou no meu coração. A gente estamos debaixo de um Deus que opera num cenário desfavorável. Eu quero adentrar dentro do começo deste testemunho, a qual o Espírito de Deus chama ao Senhor. Mas algo que testificou o meu coração e que o Espírito Santo estava ardendo aqui no meu coração é que o pastor vai nos falar que a sua sogra era uma mulher que era temente ao Senhor. E eu creio que era uma mulher que tinha uma vida de oração, a qual ela apresentava a sua família, a sua casa. E nós cremos que o poder de Deus, quando ele chega à vida do nosso pastor, é através dessas orações. Quando ele chega à vida do pastor, da sua esposa, é através dessas orações. E aquele irmão, aquela irmã que se encontra numa batalha, em oração, que tem por tanto tempo apresentado vidas durante a sua caminhada, tem uma vida de oração a qual tem apresentado filho, filha, marido. Eu quero deixar algo de Deus para a sua vida esta noite. Não desanima, permaneça. Continua nesta fé, nessa oração, crendo naquilo que Deus vai fazer através da tua oração. Porque nós cremos que nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus de cura, a um Deus que muda cenário desfavorável. Então, continua permanecendo através da tua oração, através da tua súplica, apresentando a Deus cotidianamente aquilo que você deseja, aquilo que você tem buscado, porque nós cremos que esse mesmo Deus que operou esses milagres e essas maravilhas é o mesmo Deus que operar na sua casa. Você vai chegar e vai falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque através da tua oração, quantas das vezes de madrugada você levantou, você bateu o teu joelho no chão, você olha muitas das vezes para o cenário e enxerga e fala: eu não estou vendo resultado, mas permaneça.
Permaneça, porque como foi dito pela boca deste profeta, é tudo no Kairos do Senhor. É tudo no tempo do Senhor. Então, continue com as suas orações, continue buscando pelo aquilo que você almeja, pelo aquilo que você deseja, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele vai operar este milagre em tuas vidas. E sabe o que o Espírito Santo testificou no meu coração neste testemunho, quando o pastor estava falando? Se nós formos parar para analisar e formos olhar dentro da Bíblia, acontece no chamado do nosso pastor, alguns chamados de profetas dentro da Bíblia, assim como Samuel, a palavra do Senhor vai nos falar que Deus chama Samuel, o nome de Samuel. Aí Deus, ele chama o pastor e algo que o Espírito Santo testifica no meu coração, sabe o que é? Samuel ouve a voz de Deus, ele vai até Eli, então ele pergunta, o Senhor me chamaste? Assim foi quando o Senhor perguntou para o rapaz que foi, você falou alguma coisa comigo? Ele, não. Então, automaticamente, o Senhor reconheceu. É o que o Espírito Santo testificou no meu coração. E quando ele ouve a voz de Deus, ele entende. Essa voz, ela não é terrena. Essa voz, ela é espiritual. Então, essa mesma voz espiritual que visitou a vida deste homem há 32 anos atrás, essa mesma voz espiritual é a voz que vai te visitar. É a voz que vai visitar aquele parente a qual você tem orado, aquele parente a qual você tem suplicado pela vida dele. Assim como a Bíblia vai nos falar que o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus ele aparece para ele no caminho de Damasco e ele cai do cavalo, assim foi na vida dele. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele se prostra aos pés do nosso Deus. Algo que o pastor falando aqui, eu fui viajando dentro da palavra, e se nós formos ver, Deus, ele faz na palavra e ele traz para os nossos tempos. E esses mesmos milagres que foi dito aqui, nós cremos que esses mesmos milagres vocês vão vivenciar. Nós cremos que através, sábado que vem, através dessa oração, nós cremos que o poder de Deus, ele vai descer sobre a tua casa. Ele vai descer sobre a tua família. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E sábado que vem, pega uma peça de roupa de um ente querido teu, veja oração, segura uma foto, com muita fé, porque você vai ver o operado do Senhor. Eita Deus, em nome de Jesus, nós cremos. Lembrei de um testemunho que o pastor menciona muito, agora já sabe. Eu queria ouvir ele também. Eita glória, esse é forte. Um testemunho que ele fala que família que está passando necessidade, que o pai quer se enforcar. Deus. É algo muito forte, irmãos, é algo tremendo. Os testemunhos, irmãos, esse testemunho de fé, de milagres, ele edifica a nossa fé, sabe? Ele nos traz uma injeção de ânimo a viver em santidade cada vez mais na presença do Senhor. Descer em oração, descer em jejum, mergulhar em águas purificadoras, para que os sinais do Senhor venham nos acompanhar e venhamos ser canal de bênção para vidas que estão aí passando por momentos difíceis. É algo, nossa, esse testemunho é algo muito lindo, é algo marcante. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, tremendo, Glória a Deus. Eita, glória. E, irmãos, há profetas sobre essa terra. Há homens, há mulheres que vivem para Cristo verdadeiramente. E eu louvo a Deus pela oportunidade a qual o Senhor me deu de poder estar nessa casa de oração, ver homens, ver mulheres cheios do Espírito Santo que vivenciaram e ainda vivem o sobrenatural do Senhor sobre essa terra. Aleluia. Foi como o meu pastor João, mencionou hoje em dia, muitas pessoas estão trocando o certo pelo duvidoso. Estão trocando a santidade para viver um evangelho momentâneo que não traz transformação. Você está no lugar certo, você está vivendo, mas você prefere viver fácil. Eu falo para você, tudo pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas só que muitos não vão entrar no reino dos céus
por trocar o certo pelo duvidoso, por Verdade. deixar Cristo. O evangelho não é fácil, o evangelho é doloroso, o evangelho é algo que o Senhor Jesus mesmo menciona. No mundo teria aflição, mas tem de bom ânimo. Prefere ir para um lugar onde as coisas são fáceis. Prefere a Mas porta larga, né? é a porta larga, prefere viver aquilo que Ló, quando Deus ele traz aquela oportunidade para separação entre Ló e Abraão, as campinas verdes estão ali, olha isso. Deus. Eu vou pra cá. Ela que eu Eu vou quero. pra cá. Pra você ver, na Arca de Noé, o que aconteceu? Assim como foi na época, será nesses últimos tempos. E hoje, realmente, o entretenimento, o casamento, festa, entendeu? E isso está predominando de uma forma, está se alastrando, as pessoas realmente estão misturando o evangelho, achando que isso é o evangelho. Mas se for saber, realmente, uma arca simboliza o quê? Local de ser salvação, né? Arca significa salvação. Agora, imagina bem, 80 mil animais entram dentro daquele compartimento da arca. E ali, realmente, o cheiro não é agradável. Trabalhar 16 horas por dia, família, eram 8 pessoas. Para dar o suporte, era 16 horas, não tinha feriado, não tinha domingo. Então, para ser salvo, para olhar de um lado para o outro, a janela tinha apenas 5 côvados, que era 50 centímetros, para jogar tanto os internos dos animais, né, que jogavam para aquela janela. Né? Então, para realmente manter limpo. Como era o cenário daquilo? Mau cheiro direto, 24 horas, mas um lugar de salvação. Eita. Não é verdade? Então, eles passaram por todo aquele momento, mas quem Deus falou? Deus falou como era, Deus falou com a família. A responsabilidade do líder foi realmente direcionar sabiamente para que todos viessem realmente dentro daquela situação caótica, não era fácil, lidar com mais de 80 mil animais. Agora, imagina bem, qual é a provisão de Deus? Se Deus construiu a arca, Deus deu todos os alimentos para suprir no período de um ano a arca sobre a água. E eles olhavam lá embaixo, viam os corpos despedaçados de crianças, tudo boiando naquelas águas. Era um lugar desconfortável. E hoje as pessoas realmente querem o evangelho onde tem conforto, onde tem regalia, mas não quer botar a mão no arado. Quer ter entretenimento, mas não quer ter esforço. Não quer ter sacrifício. É verdade. É isso que realmente está matando muita fé de muitas pessoas. Está diluindo a fé, a expectativa do que eles eram, pessoas que eram usadas hoje, realmente, está no ovo-a-ovo. Isso é o Evangelho. Né? E hoje a pessoa realmente se divulga mais zero do que a própria palavra. Se expressa mais aquilo, a sua faceta, a forma de se inibir publicamente através de redes sociais do que temor a Deus. Então a Arca de Noé realmente tinha algo que era favorável e algo que realmente era constrangedor. Agora imagina bem, se realmente a urina daqueles animais durante um ano impregnava as madeiras, um mau cheiro daquilo. Mas eles foram preservados. Então a arca simboliza salvação. E para ser salvo, qual é a situação que eles passaram? Eita Deus. Aleluia. E muitas vezes as pessoas não querem o evangelho fácil. Já o palco montado, porque ele tem alguns requisitos, né? Filosofia, acho que fala bem, então está seringa. Em qualquer lugar ele vai ser destaque. Não quer realmente passar por um processo de maturidade. Nesse aspecto aqui, o orgulho tem que cair. Porque todos aqueles que realmente foram grandes passaram por situações, nunca começou de baixo, começou no meio. Por isso que as pessoas hoje, os evangélicos, hoje realmente está sendo assim. Se propagando pessoas realmente que só têm filosofia, mas não têm maturidade espiritual. É isso aí que está arrebentando com a igreja. Algumas igrejas por causa do entretenimento. Na verdade, se for ver a história de José, para ser governador, ele passou por um processo. O processo não foi no meio, começou do zero. Hoje, pessoas que pastor fala bem, já nem realmente saiu das fraldas e é pastor.
é obreiro, vai exercer um trabalho. Ah, porque ele é bem registrado, porque ele é boa aparente, porque fala, ele é uma pessoa eloquente. Nessa sabedoria é o temor. Eita, glória. A sabedoria nada mais é do que a aluna de Deus. Né? Mas o conhecimento está no temor. Aleluia, Jesus. E as pessoas não sabem, está totalmente iludido da forma com que eles interpretam essas qualidades de pessoas. Então não é por aí. Quer dizer, a arca realmente, onde estavam os animais, gente, ali tinha vários tipos de animais, até cobra. Tinha, mas ele sempre que lidar com cobra. E dentro da igreja muitas vezes tem cobra, tem que saber lidar com ela. Meu Deus. Porque se Deus colocou, Ele que vai cuidar. Não cabe Aleluia. nós querer realmente desbaratinar, não. Tudo está no controle do domínio dele. Eita, Deus. Então, se Deus realmente designou a um líder nato, conforme foi Noé, né, chamado de Deus para executar a forma com que construiu aquela arca, foi anos. Pela magnitude, o tamanho da arca para aglomerar mais de 80 mil animais. Meu Deus, isso é só obra de vida mesmo. Aleluia. Se as pessoas realmente entender qual é a vontade de Deus muitas vezes surpreenda quando você realmente está de acordo com a vontade dele. Quando você entra na tua vontade, as coisas aniquilam. Você fica sem rumo, sem direção, você faz coisas pelo impulso, de emoção e sentimento. Mas quando você submete à voz de Deus, aquele age espontaneamente, sem nenhum Aleluia. sacrifício seu. É só o fato de você reconhecer pela soberania, está no tempo determinado de fazer conforme ele quer que seja feito. Você obedece e Deus se cumpre. Por não Glória a ter Deus. glorificado e você não é frustrado. Aleluia, Jesus. Muito importante isso. Glória a Deus. Mas é isso aí, meu querido, em nome de Jesus. Sábado nós estaremos aqui, Em nome de Jesus. atendendo as pessoas, nós vamos tentar atender você, minha querida, você que é alcoólatra, você que é mãe, você realmente que não tem marido, você que está sofrendo para criar esses filhos, porque Deus não leva o tempo da ignorância que você foi, que você é, porque Ele te perdoa. Aleluia. Independentemente de qual seja a situação sua, que você fez, as pessoas não julguem o bem de te ajudar, vai te amordaçar com tantas críticas, mas Deus não quer. Jesus Aleluia. diz, vinde a mim, você que está cansado, Ele está te convidando. Então, como o nosso querido irmão Presbítero Renato mencionou, vamos estar abrindo uma sessão, que a igreja não tem estímulo, nós vamos abrir uma sessão para orar pelas peças de roupa, recipiente com água, para que nós possamos realmente apresentar a Deus, seja qual a situação que você está vivendo. Mas se Deus realmente nos chamou, nós somos igreja, representando o reino. Aleluia. Porque o que nós estamos fazendo não é de nós, é do Senhor. Eita, glória. Então, se Deus nos chamou com um propósito, Ele vai honrar. E apenas nós vamos ser uma boca dele aqui nessa terra para que Ele use as nossas vidas como canal. Para Aleluia, que você Jesus. seja alcançado pelo poder da salvação, da cura e da libertação para a sua vida. Aleluia. Esse é o Evangelho que nós estamos pregando aqui. Então, a única coisa, quando você obedece, Deus supre em todas as suas necessidades. Aleluia. Então, não se preocupe. Apenas ouça e obedece e coloca em prática o que Deus irá falar com você no próximo sábado aqui, né, meus queridos, em nome de Jesus. Mas por quê? A gente vai estar em oração, em jejum. A gente não vai fazer esse expor de qualquer jeito, porque esse trabalho que está sendo feito aqui não é um trabalho realmente que venha facilitar algo para você, não é tão que facilitar nada para ninguém. Apenas queremos apresentar a você que Jesus cura, liberta e salva. Aleluia. Esse é o nosso propósito. Mas se aqui a gente queria falar algo para agradar o seu ego, então não, isso não é o Evangelho. Porque nós estamos aqui para pregar a cruz de Cristo. A cruz requer renúncia. Eita, Jesus. Então eu não sei qual está o seu dilema hoje. Talvez você tenha ouvido tantas coisas e nada ter fluído. Talvez realmente chegou um momento que você realmente
realmente sair do anonimato, viver as promessas de Jesus. A igreja que tem que realmente manter o que a palavra diz. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. O evangelho que vai ser pregado é isso. O evangelho que vai ser pregado aqui: vinde a mim, você que está endividado, você que está fracassado financeiramente. Isso não é evangelho. Verdade. Porque se eu pregar esse evangelho, você vai simplesmente engoldar com essas situações que irá se apresentar, mas a sua vida, a sua salvação vai estar em jogo. Então não é isso. Então nós vamos pregar aqui o evangelho. Liberta. Eita, Não adianta você ter o seu carro, ter sua casa, ter o seu dinheiro, ter a sua alma perdida. De nada isso vai adiantar. Então vale a pena você atender a demanda que a palavra de Deus quer que você seja uma bênção consigo mesmo, e paz com Deus e com os homens. É isso que Deus quer. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. queridos irmãos, está chegando ao fim do podcast. Aleluia, foi uma bênção. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus, eu tô... Verdade. Queridos, vamos estar dirigindo uma oração. O diácono Lucas vai estar dirigindo a oração de encerramento. Amém. Eu agradeço a todos vocês que estão, aleluia, junto conosco. E já fica marcado na agenda, sábado que vem, aleluia, 7h30. Não perca, porque o Senhor vai operar. Eita, glória. Extraordinário na Em tua nome vida, na de tua Jesus. casa, na tua família. Vaso, aleluia, em nome de Aleluia. Jesus. Em nome nós cremos, Pai. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Pai agora. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido e papai amado, Senhor, nós te damos graça por esta noite. Por mais essa oportunidade, Senhor, que nós, Senhor, aprendemos e conhecemos mais do Senhor esta noite. Espírito Santo de Deus, que este testemunho, Pai, a qual o Senhor usou o teu filho aqui esta noite, que ele venha alcançar vidas. Que vidas, papai, vem, Senhor, contemplar o teu poder e as tuas maravilhas. Papai, nós oramos, Pai, agora, Senhor, por estas vidas, Pai, que estão, Senhor, nos assistindo esta noite. Espírito Santo, vá de encontro, conforta, Senhor, o coração dos teus. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus que convence. Então, Espírito Santo, nós te fazemos um pedido esta noite. Entra, Senhor, esta noite com cura. Entra esta noite com libertação. E acima de todas as coisas, Pai, entra com o teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te entregamos esta live em tuas mãos. Que ela venha alcançar, Senhor, o maior número de pessoas possíveis, Pai. Para que eles venham conhecer a grandeza do nosso Deus, para que ele venha conhecer a tua grandeza. Senhor, é isso que eu te peço esta noite, Pai. Eu te agradeço pela vida do nosso pastor, que o Senhor venha ainda mais usar, Senhor, o teu servo, e que o Senhor venha ainda, Senhor, ainda mais operar milagres e maravilhas sobre a vida dele, porque nós cremos, Pai, que o Senhor ainda vai usar ele ainda mais com milagres e maravilhas nesta live, Senhor. Ô Espírito Santo, nesta rádio, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui esta noite, pela vida do irmão Renato, do irmão Jefferson, que o Senhor venha usar, Senhor, e que os seus milagres venham sobre a vida deles. É isso, Senhor, que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe todos vocês. Sábado que Amém. vem. Glória a Deus.